Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós falaremos sobre um conflito da intolerância. Pensando na intolerância como um conflito, o que a gente imagina que tenha por trás deste comportamento de intolerante que muitas vezes nos visitam essa energia, essa indignação, muitas vezes no dia a dia, com frequência, nós nos pegamos sendo intolerantes. Pensando nisso como tendo origem num conflito ou num complexo, né, das nossas sombras, do nosso inconsciente, o que será que nos toca? Que lado nosso é afetado? Que sombra é cutucada para que nós expressemos o comportamento de intolerantes? Essa é a nossa pergunta de hoje. É sobre isso que nós vamos pensar e refletir. Vamos começar trazendo um pouquinho a própria palavra intolerância, né? Que é o não tolerar. Eu não tolero, eu não aceito. Quando eu não tolero algo, quando eu não aceito, é uma emoção, é uma posição, é uma postura de quem está analisando, avaliando, julgando e decretando, né? Porque tem a nossa participação, é a nossa visão, nós estamos observando alguma situação, uma pessoa, um acontecimento, uma situação, seja qual for, e ao olhar para essa situação, nós dizemos: não aceito, não tolero, não quero, não pode ser assim. Então, sempre que nós falarmos sobre intolerância, nós estaremos falando sobre julgamento. Já tinham pensado nessa relação? De que tolerância ou intolerância tem relação com julgamento ou não julgamento? Então, quando alguém diz assim para mim: Cris, você aguenta isso? Você suporta isso? Essa pessoa está me convidando, olha para isso, analisa, critica e dê seu decreto. Se eu disser, eu não tolero, eu não aceito, significa que eu fiz um juízo de valor a respeito daquilo e dei o meu veredicto, o meu decreto. Não tolero, não aceito. Ou seja, tem a minha expressão daquilo que eu penso a respeito, daquilo que eu acho, daquilo que eu me proponho, daquilo que eu me disponho. Então, quando eu digo isso, eu aceito, significa fazendo uma avaliação, uma análise, tudo bem. Eu aceito, eu negocio, eu deixo, eu estou de acordo. Quando eu digo não tolero, significa não aceito, não quero. Então, tem a nossa participação de forma que nós fazemos uma análise, uma avaliação e um julgamento. Nós precisamos fazer isso? Sim. Precisamos ter a mente crítica. Não podemos cair na acomodação. Não, tá tudo bem. Mas isso tá acontecendo. Mas é assim. Olha, mas aquilo que a outra pessoa tá fazendo. Mas eu não posso invadir o livre-arbítrio do outro. Então, muitas vezes a gente se justifica com palavras bonitinhas, né? Pseudo-virtudes. Quem sou eu para me indispor com fulano? Como que eu vou contradizer, contra-argumentar, criticar? Na verdade, eu não estou querendo me posicionar. Não estou querendo enfrentar, não estou querendo participar ativamente para dizer isso não pode, aquilo está certo, isso está errado. Então, muitas vezes a gente mistura as estações. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão que a princípio parece meio confusa? Para que a gente deixe cada coisa no seu lugar,
né? Vamos separar as estações, vamos dizer o que é e o que não é, para que a gente não se perca ou se engane dizendo que eu sou tolerante, quando na verdade eu sou conivente. Ah, eu não ligo do que está acontecendo aí no mundo, faz parte, as pessoas têm que se expressar e cada uma tem que falar. Será? Ou eu estou bem tranquila aqui na minha acomodação para eu ficar em cima do muro e não me posicionar e não dizer aquilo que eu penso e não dar a minha contribuição? Também não estou dizendo para a gente ser intolerante e não aceitar nenhuma mudança, não aceitar nenhuma modernidade, não aceitar nenhum pensamento novo, não aceitar nada que seja diferente. Então, sempre a gente vai trazer essa história do equilíbrio, da ponderação, do bom senso. Por quê? Por que nós trazemos sempre o equilíbrio? Porque Aristóteles já nos ensinou, Jesus já veio também trazer a sua explicação, ou seja, a lei divina nos diz que quando a gente polariza, toda vez que a gente está ou no excesso ou na escassez, nós estamos num vício. Sempre a postura alinhada com as leis divinas é essa que traz equilíbrio, é essa que traz congruência. Então, se eu falo amém para tudo, porque eu quero que todo mundo tenha participação, que todas as coisas sejam aceitas, será que eu não estou caindo numa conivência? Será que isso é tolerar? Será que isso não está sendo fácil para mim, eu ficar quieta aqui na minha e deixo que o mundo se exploda? Será que o mundo não precisa da minha voz dizendo, gente, será que a gente não está de mais, de menos? Será que eu não preciso trazer a minha participação? O que eu estou fazendo no mundo? Então, nem é conivência de deixar tudo acontecer do jeito que for, afinal de contas eu sou boazinha e deixo tudo. Não, eu preciso me posicionar, isso eu concordo, aquilo eu não concordo, isso eu acho que faz parte, apesar de eu não gostar, eu acho que a gente precisa ir para esse caminho, isso daqui eu acho que é uma falácia, eu acho que é um sofisma, estão querendo nos enganar, não é bem assim. Eu preciso do meu sim, sim e do meu não, não. Agora, no outro extremo, é o extremo da rigidez, da intransigência, da intolerância. Sabe, quando a gente não sei o que você vai falar, mas eu já sou do contra. Eu não sei essa mudança que tá aparecendo na sociedade, mas eu já digo que isso não vai dar certo. Ah, eu não sei se eu poderia fazer, mas eu não quero nem saber. Então, essa postura inflexível, intransigente, rígida, é a postura do intolerante. Não aceito, não tolero, isso eu não quero, aquilo eu não gosto, esse outro não pode ser, então também não funciona. Então a proposta da nossa reflexão de hoje é convidar a esse, mais uma vez, um caminho do meio, o equilíbrio, que é exatamente o sim, sim e o não, não. Algumas vezes vai me caber uma postura de não, mas não de intolerância, não tolero, não aceito, não quero, não me proponho, não. É uma postura de quem analisou, de quem criticou, mas continua defendendo o seu princípio. Não abro mão disso. Poxa vida, você está sendo intolerante, intransigente. Não, eu estou sendo consciente. Isso que você está me convidando a fazer fere um princípio moral. Então eu vou me manter inflexível, não cedo, não abro mão daquilo que é, para mim, essência, fundamento. Isso não é ser intolerante. Isso é saber se posicionar, isso é conhecer os próprios princípios, isso é defender a si mesmo, é não se trair. Então, se eu não aceito, vamos pegar um exemplo bem simples para a gente ilustrar, né? Estamos filosofando muito aqui. Honestidade. Honestidade para mim é uma virtude que eu faço questão, na medida do possível, daquilo que eu puder, eu faço questão de preservar. Daí alguém chega para mim e fala assim, olha, tem um jeito da gente conseguir o acesso ali, e porque eu conheço um amigo que conhece o fulano e tal. Pronto. Já está questionando o meu valor. E muitas vezes eu vou dizer não vou,
Não vou porque eu não consigo me sentir bem. Mas, Cris, que bobagem! Olha, isso não vai acontecer nada. Demais. Vamos aproveitar. É meu amigo. Se eu sentir que eu não estou sendo honesta, eu devo ser fiel a mim e não quebrar a minha consciência, não corromper a minha consciência, dizer, eu não consigo, gente. Eu não consigo porque eu vou fazer uma leitura de que eu estou sendo desonesta e aí eu estou traindo a mim mesma. Então não é questão de que, nossa, como você é intolerante. Isso não é ser intolerante. Isso é ser consciente e preservar os próprios valores. E é muito sutil a diferença entre ser intransigente, entre não querer as coisas que não sejam do seu jeito, e isso ser às vezes uma postura rígida e que realmente não é adequada, e às vezes sou eu querendo defender aquilo que eu acredito. Como que eu vou saber? Ah, mas não é difícil de saber. Quando a gente olha lá para dentro, a gente sabe se a gente está sendo chato que quer as coisas só do nosso jeito ou se a gente realmente está defendendo um valor que para a gente é importante. Né? Então, por exemplo, pode ser que essa pessoa que me convidou para entrar pela porta onde o amigo está lá e passa na frente de uma fila, por exemplo, pode ser que eu não queira fazer isso porque é um valor para mim a sinceridade, a honestidade, e pode ser que eu só quis ser chata mesmo, porque eu não quis dar o braço a torcer, que essa pessoa acha que é ela que consegue tudo, então eu vou dar nó só para não deixar que as coisas aconteçam e para ela não ficar se achando. Então eu acabo atrapalhando por um capricho. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a intolerância, ela vai ter a ver com essa impaciência, com essa exigência, com esse rigor, com essa intransigência, com essa inflexibilidade. Tudo tem que ser do meu jeito. Então, intolerância religiosa, só aquilo que eu entendo por religião que é certo, o resto tudo não serve. Intolerância em termos de ideias políticas, só o meu pensamento que vale, o meu raciocínio que é lógico, só aquilo que eu vejo que é certo. Todo mundo que tiver dos outros, nos outros nichos não prestam. Então, eu sou intolerante, é só o que eu acho que tem que acontecer. Intolerância em termos de, por exemplo, escolhas coletivas, né? A nossa família vai se reunir para a gente fazer uma comemoração. Ah, eu só vou se for em tal lugar. Ah, eu só vou. Então a gente cai nessa postura de rigidez, de intransigência, de não tolerar. Ah, mas eu não tolero se for fulano. Como assim não tolero se for fulano? Quem é você para entrar nesse lugar, né? Se você não tolera se for fulano, significa que você tem um grande problema interno, que você precisa se cuidar e se curar. Porque se você fosse realmente evoluído, você não se importaria com ninguém que tivesse ali. Então, às vezes a gente fala como se o problema fosse do outro. Se o fulano tiver, eu não vou. Se o fulano tiver, eu não vou, significa eu não dou conta de ir, ou seja, eu tenho minhas questões psicológicas, eu tenho os meus conflitos, eu tenho a minha sombra, eu não dou conta de estar na presença de outra pessoa. Então o problema está comigo. Pode ser que o problema esteja com o outro, mas certamente está comigo também. Então, quando a gente pensar sobre intolerância, a gente vai pensar, primeiro fazendo essa distinção entre aquilo que eu faço questão de que seja do jeito que é da minha essência, que é do meu princípio, e quando eu simplesmente quero um capricho, porque não quero dar o braço a torcer, porque quero as coisas do meu jeito, que tem a ver com orgulho. Por que às vezes que eu expresso a intolerância, o que deve ter lá dentro? Insegurança, porque eu não quero que seja do jeito de outro, eu quero que seja do meu, porque se for do jeito de outro eu não sei se eu sei fazer, eu não sei como pensar. Orgulho, porque se for do outro jeito e o meu não der certo, significa que o outro sabe mais do que eu. Capricho, eu quero submeter os outros. Poder, eu quero que o meu ganhe e o outro se submeta, eu quero dominar. Então, quando eu sou intolerante, eu estou querendo pôr as cartas na mesa, ou seja, eu quero subir e mandar em todo mundo. Tem que ser do meu jeito o mundo. A pessoa que é intolerante, assim, eu escolho. Eu escolho. Se não for assim, eu não vou. Aquele lá não presta porque ele não pensa igual a mim. Esse outro não serve porque ele não sabe quanto que eu já sei. Ele acha que ele sabe mais do que eu.
Então a gente passa aí pelo orgulho, pela insegurança. A pessoa que ela tá bem resolvida, que ela tá tranquila, ela não precisa fazer os outros engolirem o que ela quer. E ela permite que o outro exista apesar de ser diferente de mim. Eu sou capaz de conversar com alguém que pensa o oposto. Se eu acredito em Deus, eu estou conversando com um ateu. Se eu sou intolerante, eu vou brigar com ele. Não tolero alguém que não fale que não existe Deus. Não aceito. Né? Se eu sou tolerante, eu vou falar: nossa, que caminho será que esse espírito trilhou para que ele chegasse nesse momento, nessa posição de quem não acredita em Deus? Então eu permito que o diferente exista. Eu valido o lugar daquele que pensa em oposição a mim. Isso é a tolerância, é a compreensão do diferente. É a validação daquele que não tem a mesma trajetória que a gente, que ainda não chegou no mesmo lugar que a gente. Então, e vamos imaginar, todos nós saímos de um lugar, linha de saída, né, linha de largada, e vamos num lugar futuro, linha de chegada. Aqui, espíritos simples e ignorantes que acabaram de ser criados por Deus. Lá, espíritos perfeitos que vão habitar os planos superiores da vida. Daqui até lá tem tantos caminhos. Agora imagina que eu chego lá na metade do caminho e olho para alguém que está em outro caminho bem diferente de mim. E aí eu digo assim: ele está errado, eu que estou certa. Não faz sentido. Nem os dois estão certo e errado no sentido que os dois estão experimentando. Ele está aprendendo lá, eu estou aprendendo aqui, daqui a pouco a gente troca, e daqui a pouco um dia eu estou numa vida parecida com a que ele já esteve, e ele na minha de hoje, e a gente vai indo, experimentando, até que a gente chega na perfeição e pronto, lá estaremos todos juntos. Agora, o intolerante, ele acha que só tem o caminho dele, ele acha que é só o pensamento dele, ele acha que é só o que ele está vivendo que faz sentido. E aí ele olha o vizinho que está na outra estrada, o outro que está na outra estrada, ele fala: nossa, nenhum presta, só o meu aqui que está certo. Então o intolerante, ele acha que é ele que está certo, que é o dele que é válido, que só ele que sabe, e ele não aceita que existam outras, ele não aceita o contrário. Quanto que a gente falou disso no ano passado, naquela briga, naquela luta de ideias, né? E quanto a gente escutou essa expressão, aceite os contrários, permita que o contrário exista e não queira matar, não queira extinguir o contrário, escuta o que ele tem para dizer e negocia. O que eu abro mão, o que eu não abro mão, como é que a gente pode conversar para fazer ponte e não muro? O que você traz que pode acrescentar, o que o outro lado traz que pode acrescentar? Vamos conversar para a gente conseguir fazer alguma coisa. Nós não fizemos isso, não fazemos isso. A gente quer liquidar o outro lado, a gente quer sumir, excluir o outro lado. Somos intolerantes. Acho que a intolerância nunca foi tão amplamente expressa na nossa vida quanto nos últimos tempos. Cada um querendo impor goela abaixo o seu ponto de vista. Se essa pessoa olha e acha isso, é ela que está certa. Todo mundo merece o inferno. O outro enxerga uma situação diferente, é ele que está certo, e todo mundo que pensa o contrário merece o inferno. Então a gente está sendo muito, a intolerância está muito difundida, infelizmente. E a intolerância é algo que não está alinhado com as leis divinas, com os ensinos do Cristo. Cristo tolerou todo mundo, mas nunca deixou de se posicionar. Mas tolerou quem roubava, tolerou quem mentia, tolerou hipócrita, tolerou pecadores, tolerou quem queria tirar proveito dele. Ele tolerou, ele aceitou. Ele nunca brigou no sentido de, não, você não pode ser desse jeito. Como você não pode? Você é desse jeito, ainda. Estamos todos numa posição ainda, mas não estamos perfeitos. Só o Cristo que era perfeito já. Então é como se ele olhasse pra gente e falasse: esse daqui tá pecando, aquele lá tá mentindo, esse aqui tá roubando, a outra tá adulterando, o outro tá sendo hipócrita. Eu vou falar para que eles aprendam, para que eles escutem, para que eles enxerguem. Mas eu entendo que cada um está na fase de evolução que lhe compete.
Então não adianta eu exigir que o outro seja aquilo que ainda ele não dá conta, como eu gostaria de ser respeitada. Que não exigissem de mim aquilo que eu ainda não sou capaz de dar. Que me permitissem carregar ainda meus conflitos, meus complexos, meus defeitos, meus vícios. Que tolerassem. Imagina se um fala para mim, não vou viver com a Cris porque ela é muito exigente, não vou viver com a Cris porque ela é isso, muito aquilo e muito aquele outro, eu vou ficar sozinha, ninguém vai conseguir viver comigo, é muito triste. Para poder viver comigo e para poder viver com cada um de nós, é preciso que a gente se tolere, é preciso que a gente aceite, é o jeito dele, fala assim, mas não é porque estava nervoso, isso é tolerância. É a gente compreendendo os momentos de cada um, é não exigir que o outro seja quem ele não é, o contrário, que eu seja quem eu não sou. É aceitar o grau de evolução de cada um, que todos nós temos nossas questões, isso é tolerar. Bom, vamos então elaborar alguns aspectos que têm relação com a intolerância. No livro Momentos de Saúde, a Joana juntou, né? Momentos de Consciência e de Saúde estão no mesmo exemplar, porque eram 2 livretos, né? Juntou para formar um. Então, nesse livro tem Momentos de Consciência e de Saúde. No Momentos de Saúde é o capítulo 2 do Momentos de Saúde. Então, Momentos de Saúde, capítulo 2, Joana vai trazer uma relação que a gente pode fazer com a intolerância, essa coisa do pessimismo. Quando a gente muitas vezes a gente é intolerante porque a gente só olha o lado ruim de tudo. Ah, não aceito isso por causa... E só vou destacar o lado ruim, só o que não presta, só o que não serve. Então, a gente foca tanto naquilo que parece que é só aquilo que existe. Então, assim, não tolero o João aqui porque o João fala muito. Ah, então vamos excluir o João da vida? Vamos, some com o João. Ok, mas... O João me ajudava com aquilo, o João me ensinava aquele outro, o João me dava suporte. Quer dizer, eu jogo um monte de coisas fora porque eu olhei para uma coisinha dele e pintei ele inteiro de ruim. Isso é o que a intolerância faz. A gente olha para algo, destaca aquilo que não nos é agradável e joga todo o conjunto fora porque um ponto não estava de acordo com o que a gente achou. Então a intolerância tem essa coisa do pessimismo, desse olhar negativo, de focar só no que não serve. E aí a gente acaba perdendo um monte de coisas que estavam lá, que me fariam bem, porque pela minha intolerância eu não fui capaz de aceitar um aspecto negativo para ter um monte de aspectos positivos. Eu abri mão de receber um monte de coisa porque vinha junto uma coisinha. Então você quer isso de presente? Tem um monte de coisa maravilhosa, mas você olha, mas esse aqui tá meio gasto, então não quero. Puxa vida, você vai abrir mão de um monte de coisa legal porque tem um pontinho. Só que a gente faz isso. E a gente faz isso com pessoas. A gente vive descartando pessoas. Ai, mas ela tem um lado dela que é muito chato. Ok, e os outros lados que não são chatos? Aí você vai descartar tudo de uma vez, porque o pacote vai completo, né? Então, Joana chama atenção para a gente agradecer por aquilo que a gente tem, ao invés de focar no que não tem. Então, o João é exigente, mas o João está sempre ali a hora que eu peço. Foca nos aspectos positivos, que isso vai nos ajudar a sermos mais tolerantes com os aspectos negativos. Então, Joana diz, Momentos de Saúde, capítulo 2, há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam o caminho que pretendem receber com altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. Quantas vezes a gente cria, a gente aumenta o lado negativo das coisas. Ao lado de outras pessoas que chantageiam os afetos, mediante a adução de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, nunca tá bom, não se dando conta de que, dessa forma, farão secar a fonte generosa que as oferece. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Então, de um lado, só reclama, aí você faz uma coisa, mas não ficou tão bom, né? Aí você faz outra coisa, mas isso daí você já tinha feito. Aí você faz outra coisa e fala assim, até que ficou legal. Chega uma hora que cansa, ninguém aguenta ficar oferecendo, é um saco sem fundo.
né? Então, a intolerância que passa por esse olhar negativo, que só vê o que falta, o que não presta, o que é ruim, é uma pessoa que nunca se satisfaz. Ela nunca está feliz, ela sempre vai focar na queixa, na lamentação e por mais e exige. Ah, isso eu não tolero. Não dá vontade de falar pra gente mesmo, nossa, mas o que você tá se achando? Não tolera isso, não tolera aquilo, não aceita? O que você tá achando que você é? Se fosse tão evoluído assim, você ficaria bem em qualquer lugar. Tava tudo bom, Jesus era assim. Jesus, ele ficava bem com todo mundo. Não quer dizer que ele era conivente. Não quer dizer que ele passava a mão na cabeça, mas ele também não ficava, ai, não vou ficar com essa turma, não vou, senão ele não teria nem vindo para a Terra, né? Jesus teve que tolerar muito o ser humano para vir para a Terra e ficar aqui tantos anos observando as coisas que a gente faz. Ele teve que ter boa dose de tolerância. Então, um ponto para a gente levantar aí é essa questão do pessimismo, da reclamação, da queixa. Isso aumenta, ah, isso daqui eu não aceito, aquilo lá eu não quero, desse jeito não pode ser. Então, muitas vezes a nossa intolerância tem relação com isso, com o tanto de queixa, de lamentação que a gente faz. Agora, ainda momentos de saúde, mas capítulo 5, Joana vai falar, continuando, né? Do quanto é importante a gente criar essa mente saudável. Como que eu crio um ambiente mental saudável? Produzindo pensamentos saudáveis. Como que eu crio uma mente intolerante? Só olhando o que não serve, olhando o que tá ruim, olhando o que falta, olhando só pelo olhar pessimista. Então, quanto mais eu alimentar o ponto de vista negativo, mais eu vou ficando, não aceitando a vida como ela é. Quanto mais eu conseguir olhar pelo lado bom das coisas, mais eu vou ficando leve. Mais eu vou deixando passar, menos eu vou ficando intransigente, inflexível, de mau humor. Então ela diz assim: queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor. No entanto, aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando-te aí, sem qualquer esforço de renovação. Afirma a sabedoria popular com propriedade: pedra que rola não cria limo, sugerindo a alteração de rota, movimento, realização. Então, Joana nos dá um puxão de orelha, né? Ela diz assim: você que fica aí e se queixa de insucesso, de dissabor, de enfermidade, de desamor, só que você fica tão presa olhando só isso que você perde o senso de avaliar a realidade, que tem tantas outras coisas mais. Aí você se julga o quê? Infeliz. Se eu falar para alguém, olha, veja se eu sou feliz ou infeliz. Na minha vida isso deu errado, 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 isso deu errado. O que ele vai falar para mim? Nossa, você é uma pobre coitada infeliz. Por quê? Porque eu deixei de oferecer para ele as outras coisas que aconteceram. Porque se eu tivesse falado, veja se eu sou feliz ou infeliz, aconteceu isso de ruim, de ruim, de ruim, de ruim, de ruim, mas aconteceu isso de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, de bom, ele vai falar, a sua vida é normal, você tem altos e baixos. Agora, se eu só mostro o aspecto negativo, até eu vou acreditar que a minha vida é uma desgraça. E eu vou ficando essa pessoa amarga. O intolerante, ele é amargo, ele não aceita, ele não quer, ele não negocia, ele não flexibiliza, tudo tem que ser do jeito dele. É chato conviver com quem é intolerante. Nada tá bom, nada serve, nada é suficiente. Ela continua: a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Lamentavelmente, porém, expressiva maioria dos indivíduos somente acalenta ideias negativas, locubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-se-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimentam-se da própria insânia. A gente vai ficar doente, a gente vai ficar perturbado emocionalmente, psicologicamente. Então, muita vigilância. Se pergunte: quando eu ando muito intransigente, intolerante, inflexível, querendo as coisas só do meu jeito, não aceitando opinião diferente, não negociando, não abrindo mão, quantas vezes eu faço isso?
Cada vez que eu entro numa negociação com alguém, quantas vezes eu cedo? Quantas vezes eu exijo que o outro ceda? Eu convivo na minha casa com algumas pessoas. Quanto que eu é que mando, eu é que escolho, eu é que faço, eu é que... Quantas vezes? Ou eu negocio, eu aceito que uma hora seja eu, outra hora seja o outro. Eu aprendo a ouvir ou eu acho que a minha opinião é que tá certa? Então, cuidado, porque a gente vai ficando tão parado nesse pessimismo e nesse ensimesmamento, né? Tudo eu, do meu jeito, a minha vez, que a gente vai ficar doente, porque a mente não vai ficar saudável. A gente vai polarizar no que falta, vai afastar pessoas que nos amam, a vida vai ficando amarga, parece que tudo dá errado e a gente ainda vai falar que a gente que não tem sorte, que as pessoas vivem tão bem e a gente vive mal, sem a gente ter consciência de que eu é que estou criando isso, de tanta reclamação, inflexibilidade, intolerância, de tanto exigir que do meu jeito só eu, né? E a gente vai adoecendo e vai afastando as pessoas. Aí a gente cai num outro aspecto dessa questão da intransigência e da intolerância. O aspecto de quando a gente se sente vítima. Então, quando a gente diz assim, eu não tolero o outro, eu não tolero que façam isso, eu não aceito que seja daquele jeito, é como se eu estivesse falando que eu sou melhor e eu mereço coisas melhores. O que equivale a dizer que eu sou vítima? Porque se eu tô querendo mais, significa que eu tô me sentindo menos, não é? Porque quando que eu falo assim, ó, eu quero comida, quando eu sinto a falta do alimento. Então, se eu quero ser atendida, que a minha vez, eu quero que a minha voz seja ouvida, eu quero que a minha escolha seja a que vai ser escolhida, quando eu quero, significa que eu acho que eu não tenho, por isso que eu exijo. Por isso que a gente fala um pouco do complexo de inferioridade. Quanto mais eu quero as coisas do meu jeito, eu que mando, eu que ordeno, tem que ser do meu jeito. Aí a gente fala, nossa, que pessoa orgulhosa. Às vezes, ela tem um baita de um complexo de inferioridade. Ela se sente tão pequenininha que ela gasta a vida inteira dela tentando ser grande, tentando se fazer ver. Me vejam, eu que escolho, deixem eu escolher. Eu é que tô certa, eu preciso que as pessoas me validem. Porque lá no fundo eu acho que eu sou pequenininha. Então eu preciso ser vista, eu preciso ser aceita, eu preciso ser seguida, eu preciso ser validada. Então ao exigir demais do meu jeito, pode ser que é um sintoma de quem se acha pequenininho e tá tentando aparecer no mundo. Mas é uma visão distorcida, porque ninguém é pequenininho. Todo mundo tem o tamanho que tem. Nem mais e nem menos. Cada um está... E nós estamos todos juntos. Na Terra, grau de evolução, todos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor ou pior aqui não. Tem diferentes, mas na faixa de evolução estamos todos equivalentes. Então é ilusão a gente achar que tem melhor, que tem pior. Óbvio que tem gradações, uns um pouco mais avançados, espíritos mais maduros, mas sempre nessa faixa. Então não adianta ficar disputando para ver quem é melhor. Estamos todos no mesmo barco. Então Joana vai falar dessa vitimização que às vezes a gente cai e às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito porque a gente se acha coitado. Né? Tudo tem que ser do meu jeito, afinal de contas eu sou um pobre coitado, né? Nada na minha vida dá certo. E numa dessa a gente só exige que o nosso lado, que a nossa vez, que a nossa voz, que a nossa chance, tudo do meu jeito. Né? Porque eu me sinto um coitado. Quem tá do lado fala, nossa, que belo coitado. É um coitado, só que tem tudo. Tudo gira em torno dele porque ele se sente coitado. Ou seja, de coitado não tem nada. Então, Joana diz, no Ser Consciente, capítulo 4. Ser Consciente, capítulo 4. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideráveis saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição, né? Então, errar e acertar faz parte. Não é porque hoje errei eu sou menos, não é porque o outro acertou ele é mais. Um dia eu erro, outro dia eu acerto, um dia outro erro, um dia outro acerta. Por isso que a gente tem que aprender a ouvir uns aos outros. Porque se eu não sei se é o meu momento de errar e de acertar, eu me dou
a permissão de não ter certeza. Ai, será que esse é o melhor caminho? Não sei, de vez em quando eu acerto, de vez em quando eu erro, e você também. Vamos conversar juntos? Isso é a pessoa tolerante. Agora, se eu acredito que só eu que acerto, ai, vamos fazer desse outro jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Né? Então, é uma visão distorcida de si. Só que é ilusória. Não existe isso. Todo mundo erra e todo mundo acerta. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcance degraus mais elevados. Então, quando eu erro, eu aprendo também, eu cresço no erro. Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando para psicopatologias devastadoras. Vai adoecer. Por isso mesmo, o cultivo da autocompaixão, mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, nada tá bom, eu sou sempre o coitado, transforma-se em mecanismo masoquista, de perturbadora presença no psiquismo. Então, não é um bom caminho a gente achar que somos abusados pelo mundo, todo mundo tira proveito da gente, a gente é sempre a pobre coitado, nunca nós temos vez. Muitas vezes quem tá do lado fala assim, até parece. Ela só quer tudo do jeito dela, na hora dela, ela não abre mão. Mas é assim, quem se sente vítima só enxerga o que falta. Quem tá de fora fala, mas que absurdo, ela tá se achando vítima, ela não é. Tudo que a gente faz, tudo, mas não basta, é buraco negro, é saco sem fundo. Não supre, não supre. Então, fica atento para ver se a gente não tá caindo nesse ponto de que se alguém falar não para mim, pronto, já estou, tá vendo? É assim, é só comigo. Será que não tá demais isso? Quantas vezes eu aceitei sair da minha condição para ir atender o outro? E quantas vezes eu exijo que o outro venha, que o outro fale, ai, fulana não me telefona faz 2 meses. E você? Quantas vezes telefonou para ela nesses 2 meses? Ah, não, tô esperando. Tá esperando? Que engraçado, né? Achei que era uma troca. Pelo jeito, não. Pelo jeito, você quer um súdito, né? Que viva atrás de você, correndo atrás de você. Você não tá querendo um parceiro. Quantas vezes a gente faz isso? Né? A gente fica insatisfeito, intolerante, intransigente, queria que o outro fizesse, queria que o outro fosse, e a gente, da nossa parte, a gente não se mexe. Então, vem essa pergunta de agora, o que me cabe na situação que não tá boa? Não tá bom? A pessoa não tá te dando muita atenção? Sua voz não tá sendo muito ouvida? O que te cabe fazer? Não é se pôr de vítima, não é ficar intransigente, também você vai ver agora, eu só vou fazer do meu jeito. Não é, isso não funciona, isso é imaturidade. O que eu posso fazer? O que me cabe nessa história? E Joana diz, ainda no Ser Consciente, capítulo 4, todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador de insegurança e de complexo de inferioridade, que disfarça recorrendo inconscientemente às transferências da piedade por si mesmo sem qualquer respeito por demais pessoas. Olha que coisa doida a nossa mente, gente. Eu me ponho de coitado, porque no fundo eu me sinto inferior e tento me pôr de coitado para ver se as pessoas me dão atenção, para eu me sentir superior. É muita loucura da nossa mente. Perceberam? Vou repetir. Lá no fundo eu acho que eu sou pequenininho, que eu não sou bom o suficiente, que as pessoas são melhores que eu. Aí eu só fico focando no que falta. Aí eu fico falando, olha, isso não deu certo, aquilo não deu certo, para eu me pôr de vítima. Quando eu me ponho de vítima, eu espero que as pessoas me olhem e venham me socorrer. Quando as pessoas vêm me socorrer, eu falo, ai, as pessoas gostam de mim, então eu devo ser grande. Aí eu me sinto superior. Só que isso não acontece, não basta. Porque se isso resolvesse o problema e falasse, ai, graças a Deus que agora eu já sei o meu tamanho, agora eu vou viver a vida, não. Porque lá no fundo eu continuo achando pequenininha. Então, num primeiro momento eu fico satisfeita porque as pessoas me deram atenção, correram atrás de mim, fizeram minha vontade. Ai, as pessoas gostam de mim, vieram me acudir. Dura pouco, porque é um saco sem fundo. Passada essa situação, eu volto a sentir o quê?
Nossa, mas acho que eu não sou tão boa. Nossa, mas acho que eu não sou tão. Acho que eu sou pequenininha. Aí de novo eu preciso me pôr de coitada para as pessoas virem. E aí eu senti que as pessoas gostam de mim, as pessoas vão embora, eu volto pro mesmo lugar. É uma bola de neve. Não é por aí que a gente resolve. A gente tem que resolver dentro. Eu tenho que descobrir o meu valor que eu tenho. Eu tenho que aprender a me amar como eu sou. Eu tenho que aprender a valorizar aquilo que eu sou capaz, onde eu cheguei, que inclui as minhas conquistas e as minhas falhas, que também fazem parte de mim e também me ensinam. Quando eu conseguir integrar tudo isso e aceitar o ser que eu sou, eu não preciso mais que o lado de fora venha me satisfazer. Eu tô bem. Ah, e se o outro falar isso, eu tô bem. E se o outro falar aquilo, eu tô bem. E se fizer a minha vontade, eu tô bem. E se não for a minha vontade, eu tô bem. Porque eu estou bem e o mundo de fora não vai conseguir me alterar ou me roubar como ele faz hoje. Esse é o caminho, é de dentro para fora que a gente se liberta. Vamos agora no livro Jesus e Atualidades. Jesus e Atualidades, capítulo 5. Que Joana vai trazer essa coisa de que quando a gente olha para o mundo e a gente julga o mundo de um jeito ou de outro, na verdade nós estamos falando das nossas próprias sombras. Né, tem a ver com nossos conteúdos. Eu sou capaz de fazer uma leitura de algo que acontece com base no que eu já vi a respeito. Então, aquilo que eu julgo é com base naquilo que eu carrego. Por isso que duas pessoas analisando a mesma situação têm interpretações, leituras diferentes. Uma pessoa foca numa coisa, a outra pessoa foca na outra. E eu foco naquilo que mais tem em mim, né? Então, a gente quando fala do mundo de fora, a gente está falando muito do que a gente carrega dentro. É interessante isso, é a projeção. Eu só sou capaz de ver aquilo que eu já vi, que eu conheço. Eu sei dizer daquilo que eu já passei. A gente não fala isso? Olha, fulano, você está enfrentando isso, eu sei o que é, porque eu já estive aí. Ou seja, eu tenho experiências, registros de ter passado pelo que você está passando. Às vezes a gente não tem e a gente diz para o outro, eu não tenho ideia do que você está vivendo, porque eu não conheço, eu não tenho em mim isso. Eu não me lembro, eu não tenho registros de viver o que você está vivendo, então eu não sei nem dizer. Então eu só sei dizer aquilo que eu tenho, mesmo que eu não saiba, né? Então, lá em Jesus e Atualidades, capítulo 5, Joana vai mostrar pra gente que Jesus, quando ele fala não julgueis, ele estava dizendo, quando você julgar, você está falando muito mais de você do que do outro. Então não faça isso. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos, vinganças prazer, em constatar a fraqueza dos outros indivíduos que sempre merecem misericórdia, que todos esperamos encontrar quando estivermos em circunstâncias equivalentes. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende as mãos generosas para o osso erguer. Como que eu não vou tolerar o outro? Quem eu sou para não tolerar o outro? Se eu me der ao luxo de não tolerar o outro, ou seja, eu julguei o outro e não aceito ele como ele é, eu vou dar permissão para alguém também não me tolerar, por causa das minhas fraquezas, fragilidades e vícios. Ah, mas eu queria ser aceita, eu queria ser compreendida, eu queria ter que tivesse fraternidade comigo. Eu não queria que as pessoas me julgassem. Queria que as pessoas aceitassem aquilo que eu ainda carrego de vício. Então, por que eu sou intolerante com o outro? Ai, não suporto aquela pessoa. Ah, isso fala de você, significa que você ainda é bem atrasado e não tem tolerância, compreensão, empatia, compaixão. Fala muito mais de você do que do outro, né? Tem compaixão de quem cai, Joana diz. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Estamos ainda em Jesus e Atualidade, capítulo 5, tá? Então vamos retomar. Tenha compaixão daquele que cai. A consciência dele será seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de força para prosseguir no bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito.
Então, quando eu falar não tolero fulano, não aceito, ai, não suporto, cuidado, porque a vida gira e daqui a pouco sou eu que estou na posição de não ser tolerada, aceita, suportada, é triste. Imagina alguém falar, eu não suporto você. Nossa, gente, dói lá no coração. Porque a gente se sente assim, uma caca, um caco, um nada. Né? Assim, ninguém quer escutar, não suporto você. A gente quer escutar, Cris, você tem aí suas questões, seus conflitos, mas quem não os tem? Então eu aceito os seus, você aceita os meus e a gente vai trocando e aprendendo juntas. Olha como muda tudo. E a pessoa me disse a mesma coisa. A pessoa mostrou para mim as minhas sombras, as minhas questões negativas que estão incomodando essa pessoa. Só que ao invés dela dizer eu não te suporto, porque tem um julgamento, uma condenação, ela diz, Cris, você com as suas questões aí, meu Deus, mas tá tudo bem. Afinal, eu também tenho as minhas e a gente vai suportando umas às outras e a gente cresce juntos. Isso é o que Jesus ensinou. É esse olhar. Não é fechar os olhos para o que o outro está fazendo de errado, mas é muito menos condená-lo, apontando e execrando esse ser humano. É muito mais estendendo as mãos e dizendo, ei, estamos no mesmo barco, na mesma trilha, na jornada evolutiva. Vamos juntos? Hoje eu te tolero e amanhã você me tolera quando eu expressar da minha parte as minhas sombras. Esse é o ensino de Jesus. Que a gente se ajude, ao invés da gente ficar fiscalizando um ao outro, apontando o que está certo, o que está errado, o que o outro tem, vira uma disputa para ver quem é pior, quem consegue denegrir mais a imagem do outro. Onde que raio a gente acha que a gente vai chegar? Onde que a gente acha que a gente vai chegar assim? Então é hora da gente desenvolver esse olhar mais compassivo, mais tolerante, mais compreensivo e inclusivo. A gente está falando tanto da inclusão e a gente vive excluindo. Esse não presta por causa disso, aquele onde já se viu, não me conformo que pensa daquele jeito, esse daqui deveria ser excluído, aquele lá deveria ser morto. E olha que discurso lindo, tudo isso em nome da inclusão. Que inclusão é essa? Né? Então, para a gente já ir finalizando, eu trouxe o livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 4, que faz como se fosse um resumo da nossa conversa. Ela vai falar, né, que essa indignação, essa intolerância demonstram o que? Nosso atraso espiritual, nossas questões ainda sombrias que precisam ser desenvolvidas. Porque quando eu for luz, eu vou tolerar todo mundo, eu vou amar todo mundo, eu não vou exigir nada dos outros, eu vou ceder, eu vou ser flexível. Jesus não falou? Aquele que tiver que te pedir a túnica, dê sua capa, aquele que quiser que você ande 1000 passos, ande 2000. Né? Então, esse era Jesus. Quer dizer, eu não preciso que as pessoas sejam X ou Y. Para mim tá tudo em ordem. Você pode ser quem você quiser. Eu te aceito. Né? Porque não cabe a mim dizer quem deve ou quem não deve, como que deve ser ou como não deve ser. Eu não sou Deus. Né? Na intolerância, às vezes a gente acha que é Deus. Eu não tolero. Então, Joana diz, Desperte, Seja Feliz, capítulo 4. A incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. Herança dos instintos agressivos, reponta com insistência nas mentes e busca residência nos corações. As diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. Ai, que triste! A fraternidade não ajuda muito e o amor não ampara tanto, por conta dessas raízes do nosso comportamento ainda agressivo, né? A gente ainda traz na mente essa herança que tem relação com nossas sombras e a gente deixa elas se expandirem ao invés da gente buscar o comportamento cristão, né? Joana nos convida, perdoa aos teus perseguidores, eles já são infelizes, em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Prossegue em confiança, sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir. Sê tu quem avança compreendendo. Todo o mal que te façam não te fará mal, pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. Fica aqui esse convite para que a gente troque a intolerância
e observe aquilo que nos desagrada como oportunidade de praticarmos a fraternidade, a aceitação do outro e como oportunidade de crescer para superar aquilo que me incomoda, para que amanhã não me incomode mais o jeito do outro ser. Esse é o caminho para sermos realmente cristãos. Muito obrigada pela participação de hoje. Fiquem bem, que Deus nos ampare a todos e até a próxima, se Deus quiser.